Bom, pessoal, então continuando o nosso estudo aqui sobre os afixos, não é? Que eu falei para vocês que podem ser prefixos ou sufixos. Nós vamos observar direitinho aqui alguns exemplos e vocês estão percebendo que os prefixos, eles aparecem antes do radical e os sufixos aparecem depois do radical. Então, vamos ver aqui os exemplos de infeliz, que nós temos o radical feliz e nós acrescentamos um prefixo, ou seja, não é uma partezinha que fica antes do radical, dando origem a uma nova palavra com um novo significado, contrário de feliz. E nós temos também o exemplo de uma palavra com sufixo, que é felizardo, que um dos alunos, eu lembro, até citou esse exemplo aqui, colocou felizardo, acrescentando o ardo, não é, que é o sufixo, a parte que vem depois do radical feliz. E nós temos as desinências. As desinências são morfemas acrescidos no final dos vocábulos que indicam as flexões da palavra. Flexão, se é masculino, feminino, se é singular, plural, também as desinências verbais. Então, elas são classificadas como desinências verbais, indicam as flexões de número, pessoa, modo, e tempo dos modos. Né? Que se é a partir da desinência dos verbos, nós podemos perceber se aquela forma verbal está na primeira pessoa, está na segunda pessoa, do singular ou do plural. Então, a partir das terminações, certo? As desinências são as terminações. Por exemplo, amo, eu sei que aquele ozinho final indica a primeira pessoa do singular. Quando eu digo amas, eu sei que aquele AS final indica a segunda pessoa do singular, que é tu. Então, isso daí são as desinências verbais. E nós temos as desinências nominais, que indicam as flexões de gênero, masculino e feminino, e de número, que é singular e plural dos nomes. Por exemplo, carro está no singular. Quando eu coloco carros, vai para o plural. Então, aquele S é uma desinência que indica plural. Se eu digo menino, eu sei que aquele O final é uma desinência de gênero, porque indica masculino. Se eu quiser colocar no feminino, eu coloco a desinência A, menina. Então, aquele A já indica a desinência que indica o feminino, certo? É uma desinência que indica feminino. É o contrário de eu dizer, por exemplo, porta. Eu sei que aquele A que aparece depois do porte, né, depois do T, que é o radical, depois daquela parte que é formada pelo P-O-R-T, que é o radical, aquele A final não é desinência, porque não indica feminino. É uma vogal temática, porque não existe o porto e a porta, né? Basta a gente lembrar disso. Então, continuando aí de onde nós paramos, não é? Eu coloquei a desinência nominal e na desinência nominal nós vimos aí exemplos. Ele coloca como exemplos de desinência nominal menina, meninas, no plural. O SS aí que indica desinência plural. Número, né? No caso, plural. Garoto, o O é masculino. E garota, esse A indica o quê? Uma desinência de gênero feminino. E desinência verbal. Na desinência verbal, ele pegou o verbo comer. Quando ele disse eu como, até o M, gente, é o radical. Esse O é uma desinência que indica a primeira pessoa do singular, que é eu como, certo? E também a gente consegue compreender que é o modo indicativo. Não sei se vocês estão lembrados que nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é quando indica uma certeza. Subjuntivo é quando indica uma hipótese. E o imperativo é quando a gente manda ou pede, não é? Só relembrando aqui. Nesse caso, eu como, eu estou indicando uma certeza. Então, primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. E nós temos exemplos de vogais temáticas. A vogal temática é a vogal que se junta ao radical da palavra. Nos verbos temos 3 tipos de vogais temáticas, que nós já vimos, não é? Segundo as conjugações verbais. Assim, a vogal temática dos verbos da primeira conjugação é o A, como amar, falar, cantar. Os da segunda conjugação é o E, como correr, varrer, perder.
ler. E os da terceira conjugação é o ir. Nos verbos dormir, partir, sorrir, nós estamos lembrados, eu acredito que vocês estão lembrados. Os exemplos, ele colocou o verbo amar, o A vem depois do radical, observe que o radical do verbo amar vai só até o M, é só o AM. Então, o A é a vogal temática. E esse Rzinho aí no final, gente, é só uma desinência que indica infinitivo. Vocês lembram que infinitivo é quando o verbo termina em AR, ER e IR. Então, esse Rzinho é só uma desinência de infinitivo, certo? O A indica a primeira conjugação, que nós falamos. No verbo vender, o E indica a segunda conjugação. E no verbo sorrir, o I indica a terceira conjugação. E esse R final indica infinitivo, desinência de infinitivo. Só relembrando que o verbo ele pode estar em 3 formas nominais, que é infinitivo, quando termina com R, não é? Gerúndio, quando termina em NDO, gente, só uma revisão. Por exemplo, amando, falando, vendendo, sorrindo. E particípio, que é quando ele termina em DO, que dá aquela ideia de que o fato está acabado. Por exemplo, amado, vendido, sorrido, ok? E nós temos aí a vogal de ligação. Na vogal de ligação, nós também já falamos um pouquinho. Elas servem para ligar, não é? Pelo próprio nome. Vogais de ligação são elementos incluídos nas palavras para facilitar a pronúncia. Por exemplo, maresia. Ele colocou o radical mar, colocou uma vogal de ligação para juntar com o sufixo zia, maresia, certo? Bananeira. Ele colocou o radical aí, banane, vai até o N, porque a partir daí eu posso dizer banana, então a parte que não varia vai até o N, é o radical. E para juntar com o sufixo ira, que esse ira aí é um sufixo, a parte final, ele acrescentou esse E, que é uma vogal de ligação. Às vezes a gente se confunde um pouquinho, não é tão fácil, porque nós pensamos que tudo, né, algumas vezes, nós pensamos que tudo é sufixo. Pega logo o eira e coloca como sufixo. Mas ele está mostrando aí que esse é somente uma vogal de ligação, porque o sufixo é só o ira, tá? Só está servindo para ligar mesmo. E a consoante de ligação, que também tem essa mesma função. Da mesma maneira, as consoantes de ligação são elementos incluídos aos vocábulos que auxiliam na pronúncia. Por exemplo, cafeteira. Aí já dá para a gente perceber direitinho que esse T é uma consoante de ligação, porque ele junta o radical café, tá? Café, realmente, o radical vai até o E, porque ele é tônico, não é só até o F, não. Café vai até o E, ele é tônico, ele é forte. Então, depois do radical, ele acrescentou T, que é uma vogal de ligação, para poder juntar com o sufixo eira, viu? Só por isso que eu disse que esse E lá de ligação em bananeira está parecendo com um sufixo, porque aqui na própria cafeteira nós temos o eira como um sufixo. Mas isso daí não vai confundir muita gente não e nem vai nos atrapalhar em nada. Então, T realmente é uma consoante de ligação. E chaleira, nós temos o radical chá, da palavra chá, que realmente vai até o A, também é tônico. E nós temos o eira, que é um sufixo. E o que foi que juntou o radical com o sufixo? Essa consoante L, que é uma consoante de ligação. E com relação a essa vogal de ligação aqui, meninos, aquela palavra que eu falei para vocês, como em café e cultura, ficou bem fácil a vogal de ligação, porque, deixa eu lembrar aqui onde que tá, café e cultura, não lembro onde estava, porque cultura é uma palavra diferente, café é um radical, né, uma palavra, e cultura é uma palavra diferente, então ficou bem clara que realmente aquele I é uma vogalzinha de ligação. Não lembro onde era que ela estava, gente. Não tô enxergando. Então, assim, mas eu espero que vocês vejam direitinho novamente, tá? E qualquer dúvida, me perguntem. Eu vou procurar outros exemplos também para passar para vocês. E nós vamos aprender, né? O importante é que a gente aprenda. Esse assunto é importante, mas também não é difícil, né? O que é bom. Então, vamos finalizar até aqui. Tá aqui, não era café e cultura, gente, era floricultura. Tá aqui, não sei se vocês estão observando. Floricultura, certo?
porque vem flor, aí ele botou o i e botou cultura. Cultura é uma nova palavra, então a gente considerou esse i aí como uma vogal de ligação. Então, pronto. Vamos finalizar aqui nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido.